Rodolfo Mesquita foi um grande artista pernambucano. Ele era, na verdade, um desenhista, como ele gostava de se autodefinir. Ele tinha uma frase que eu tomei para mim, eu tomei posse dessa frase, que ele dizia: nunca tinha começado a desenhar, simplesmente nunca tinha parado. É assim que me sinto. E como para ele é a única resposta que enche meu coração e faz sentido. É quando alguém me pergunta o que eu faço no mundo e eu consigo responder com todo gosto e ainda assim com peso nas costas. Sou desenhadora. Como se fosse aquela pergunta e resposta bem simples e sem rodeios, como a do cordelista que a gente conhece, que a fala parece dançante e você vai vendo os balõezinhos aparecendo. A gente vê mesmo os desenhinhos. Com a palavra inventada ali, no calor da garganta, para fazer sentido ao ofício, que é genuinamente a única coisa que liga você à existência da vida. Desenhadora. Embora só tenha aprendido a dizer para fora isso, faça pouco tempo, e que para dentro eu já soubesse, mas tinha medo, não dava cabimento, fingia que não estava escutando, é que a vida prática da gente tem dessas coisas. Por 20 anos eu estive jornalista, até jogar tudo para o alto, porque a vida veio me cobrar a vida. Não tinha mais como adiar o pagamento. Eu desenhava desde sempre. Minha mãe trabalhou no acervo iconográfico da Fundação Joaquim Nabuco, e eu vivi ali a minha infância pelos jardins do museu, fuçando o material da fundação, e em casa, aproveitando o estojo de tinta dela, e eu acabava tudo. Outra referência é que na minha casa tinha muitos livros de cordel, antologia da literatura de cordel, que era uma paixão do meu pai. Enquanto ele ficava ali folheando, se apegando à rima, à prosa, ao texto, eu me interessava pelo desenho, pela xilogravura. Eu gostava daquele desenho da xilogravura como uma falha no desenho, com a tinta interrompida no papel, com aquela textura que parece relevada no papel, revelada. Uma pintura que às vezes a gente considera ingênua, do traço que parece simples, mas ao mesmo tempo se mostra uma técnica imprevisível. Aquilo para mim parecia poesia desenhada, ainda parece, eu me emociono. É o traço que soa naif, como se estivesse saindo da cabeça do que você planeja direto para o papel, como se não existisse nenhuma escala entre o que a gente está pensando e o que a gente desenha. É uma comunicação muito simples, né? Brincava de partir da estrofe, fazer um desenho. Eu curtia muito fazer isso. Então, eu lia e desenhava. Isso faz parte do meu processo criativo desde então. Então, eu sempre crio textos, que eu acho que aí o jornalismo ajudou, depois, e faço desenho. E hoje, os meus desenhos, muitas vezes, têm texto. O desenho, para mim, era um refúgio para essa sensação de ser insólita, que eu carrego no mundo desde que o mundo é mundo para mim. Aquela sensação de que faltava pertencer e que ali, naquele momento do desenho, eu era o mundo, e tudo fazia mais sentido para mim. Ou eu não era exatamente o mundo, a confusão que a gente entende de mundo. Eu era paz e tranquilidade, longe do mundo que estava lá fora. Criança e adolescente, eu fiz alguns cursos de arte. Acho que era a forma de escape, com um direito à orientação. Eu tenho guardado, achei recentemente, a minha participação na 2ª Bienal Infanto-Juvenil de Arte, na Galeria Funarte, Rio de Janeiro. Eu tinha 7 anos de idade. Ter achado esse documento, esse material, me fez pensar o quanto de desejo e desenho já tinha a minha criança desenhadora. Muito provavelmente foi o que fez a minha mãe me inscrever. Num desses cursos que eu fiz, eu acho que eu tinha 11, 12 anos, com uma artista plástica chamada Ana Vaz,
Ela me ensinava noção de perspectiva, volume, e eu ia na unidimensão, como na xilogravura. E minha mão tremia no traço. Treme que só a gota, até hoje. Minha mão treme muito. E eu ficava muito angustiada de não conseguir ter firmeza na mão. Até que Ana me disse: moça, pare de fugir do que é seu, por que você fica tão angustiada com o seu traço ser nervoso? Isso pode ser uma característica do seu desenho. Você tem um traço nervoso, não fuja disso. E isso ficou na minha cabeça e está até hoje comigo, e meu traço continua sendo muito nervoso. Pelas contingências da vida, efetivamente, eu desenhava com um lápis e um papel. Não tinha como negar um lápis e um papel a ninguém. Então, dentro de casa, isso era muito fácil para mim, dava para desenrolar. Até porque também a xilogravura, como eu conhecia, não era colorida, era monocromática. Então, não tinha bronca, estava tudo certo. Ao mesmo tempo que eu desenhava com o lápis e o papel, eu descobri outra técnica que era muito barata, que era a água sanitária no tecido preto. Ali também, esgarçando o tecido, retirando a cor, eu utilizo cotonete em abrasão, porque a água sanitária ela fere o tecido, retirando a cor e não colocando. Imaginando o desenho no negativo, como sempre foi a forma de eu conceber a imagem. Eu sempre concebi a imagem no negativo. E ali eu estava fazendo uma espécie de gravação, né? Era a xilogravura que não me deixava. Em paralelo a essa época de desenhação, eu escrevia muito. E com o tempo, essa prosa foi ganhando uma conotação mais erótica. Eu acho que era já a adolescência, gerando na alta, mas também aquela coisa do feminismo, que não tinha nome e que não estava ali muito claro, no raso, que eu pudesse enxergar, que fosse fácil enxergar, que eu tivesse compreensão, mas que se tornou muito importante e muito caro no meu trabalho. Eu era uma fuga das convenções estabelecidas para mim, ali dentro de casa, na estruturação afetiva e hierárquica. E eu na negação, né? Como vendo aquele modelo e querendo fugir e negar para que eu não repetisse. Eu precisava me afastar daquele estigma, daquela dor, daquele feminino que era tão importante para mim e que eu via ali, na minha casa, em sofrimento. E isso foi o que me salvou dali. E me jogou no mundo, que é o meu mundo de arte, que desenha obsessivamente mulheres. Mulheres que amadurecem, como a gente, no tempo cronológico que a gente tem. O desenho, apenas ali, só ali, dentro de mim, era refúgio. Era uma solidão e sobrevivência. Eu acho até que o desenho tem uma natureza solitária. Ele é um dos exercícios artísticos mais solitários. Mas ali, ele era luta também. Eu não tinha noção disso, óbvio. Eu não tinha repertório. A ficha só veio cair muito tempo depois, com muitos anos de terapia. E muito mais forte quando eu me deparei com a terapia da constelação. Nesse momento, como eu disse, há pouco mais de 3 anos, um céu inteiro abriu-se para mim, né? Muita coisa veio à tona, respostas foram dadas e outras levantadas. Muitas vezes, quando eu desenhava, ao desenhar a mulher, eu queria a mulher ali afirmativa, empoderada, chegando sem pedir licença. Mas elas não nasciam assim como eu pensava no papel. Existia aquele delay, né? Acabavam com aquela cara, às vezes, sofrida, imatura, amorosa, e eu precisava que elas surgissem no papel com mais violência, mais agressão. Eu desenhava mulheres que se contorciam, disformes, como eu acho que eu tinha um aprendizado como mulher que eu estava me fazendo. Eu queria violência. E, naquele momento, eu precisava de ser a negação daquela formatação,
né, de universo feminino posta, de quebra de paradigmas, né, de conseguir resistir. Então, eu brigava com desenho. Perceba, então, a minha transformação como mulher através do desenho. A minha desconstrução e construção, muitas, eu sou várias, estou nelas, elas estão em mim. São as fichas que vão caindo sucessivamente ao longo do meu caminho. E assim eu vou entendendo as mulheres que estão fora e as mulheres que estão dentro de mim. E vou tentando equilibrar, que não é fácil, a mulher que eu desejo ser com a mulher que eu consigo ser. Na verdade, eu continuo brigando com o desenho, porque elas continuam me frustrando no desenho muitas vezes, é uma briga constante. Até hoje, eu não paro de crescer, e crescer deve ser isso, a gente investe alma, e a gente não desiste, porque acaba sendo um aprendizado mútuo para mim, um ímpeto, um revelar, um parir, um gerar, um nascer. O crescimento como mulher não é linear, né? Ele dá voltas, eu tropeço. Muitas vezes eu caio naquela casa do jogo da vida, volte 2 casas, ou ainda volte até o começo do jogo. É de lascar, é cansativo, mas não tem o que fazer. Às vezes dar um passo para trás pode ser uma forma, uma estratégia de você conseguir seguir adiante inteira. E o desenho, para mim, na minha vida, é a parte mais arredia e, portanto, mais original de mim mesma. Ele surge ali na cabeça, nos tormentos, nos sonhos, e ele vai como aparição no papel. Eu não tenho uma segunda chance, eu não tenho o hábito de fazer pequeno para depois ampliar. Eu não tenho muito, eu não faço muito planejamento do desenho. Hoje eu desenho com nanquim. Eu não gosto de desenhar com lápis. Então, não tem muita chance. E cobrir o desenho com nanquim, ele sangra o papel. Eu acho ele uma agressão ao papel, que é o suporte que eu mais amo trabalhar. É claro que tem pesquisa, que tem dor, doação, eu sofro. Agora, na hora que para eu fazer o desenho, é que nem na vida, jogo em real time. E é bom eu não ter controle total sobre as coisas, dele surgir. Eu gosto da sensação da surpresa ali do desenho. E a paciência que eu tenho como desenhadora, que não é muita, vai só para o traço, que não é talhado, como na xilogravura, porque eu não faço gravação, mas funciona como se fosse. Né? Eu fico sempre atrás de jeitos de parecer. Eu acho que a xilogravura que não me deixa, né? Ela está, na verdade, na minha matriz de criação, mas que no meu trabalho, na maturação dos meus pensamentos, na estruturação e na construção de minha identidade como desenhadora, me leva junto para o papel como tinha que ser. Então, tem a estética da xilogravura, aonde eu me inspiro, porque não sei no papel dar pontos de respiração, eu encho o papel inteiro. Eu coloco muito traço no papel. Isso deu até uma coisa muito interessante, que é o meu moldureiro, que me conhece a vida toda. Minha mãe levava meus trabalhos para ele quando eu era menor, e hoje eu vou, e ele tem e a gente briga, porque intimidade é isso. Então, ele pede para eu deixar margem, eu não consigo deixar margem. Então, eu sempre coloco o desenho no papel todo, e eu acho que a moldura é como uma janela, né, que vai dar para ver. E esse tipo de trabalho no meu exercício me cansa, mas é também um aprendizado. Eu passo horas ali costurando as minhas texturas, me irritando com meus começos que carecem de um fim. Se eu abrir uma textura, eu tenho que fechar. E foi interessante isso, porque no meu trabalho, eu fiz um desenho que ele ficou inacabado. E esse desenho virou pôster. As pessoas me levaram para casa inacabada. E eu pensei ali que eu estava me igualando a ele. Assim como o desenho, eu era inacabada. Esse desenho se chama Ensimesmada e marca um tempo de eu largar tudo para me dedicar ao desenho, para recomeçar, pouco mais de 3 anos. Eu estava ali, dentro do meu sexo, estava me gestando a minha coragem.
me reinventando, me alimentando umbilicalmente do que me era mais precioso na vida. Eu estava para nascer. Eu no desenho, eu gosto também de brincar com aquela coisa que eu falei, do pensar, desenhar. Para ver o desenho surgindo junto comigo. Porque desenhar é alimentar as minhas profundezas. E se o ato é solitário em si, né, quando você está desenhando, a criação não. O desenho tem vida e decide. Ele, na verdade, tem vida. Porque a criação é resultado da ebulição do que existe, da nossa perspectiva de olhar em relação à vida, da nossa alma, das gentes, das conexões, da pesquisa que se faz ali na hora para o desenho, consciente ou inconscientemente. É vida mesmo ali surgindo. Muitas vezes, ao longo do meu caminho como desenhadora, me questionaram também a repetição do tema, mulheres, e seu esgotamento enquanto assunto de trabalho. E eu não tinha noção de clareza de discurso, como eu tenho hoje, de que não, nunca foi repetição. Né? Era, na verdade, afirmação. Eu estava me descobrindo. Estou vendo aqui uma mulher nascer e se afirmar. E em mim, tantas mulheres nascendo e se afirmando junto. Quem vive no mesmo planeta que eu, sabe do quanto isso é necessário, de quanto a gente precisa romper tantos paradigmas. Para ser ainda mais sincera, sempre questionaram as vaginas das minhas mulheres, o seu sexo, os pelos. Se eu colocava os pelos, parecia erotizar o desenho. Que o feminino parecia carecer de infantilização. Enquanto as pessoas me falavam para faça mulher, mas não coloque ela, o seu sexo, eu desenhava muitas mulheres e suas vaginas e muitos pelos. Era tanta que isso se tornou uma característica do meu trabalho e tinha gente que dizia, eu conheço sua periquita de longe. Hoje, as mulheres ganharam cores. Foram para o papel, ganharam ranhuras na cor, porque é a estética com a qual eu trabalho, e com o papel amarelo, que virou o ponto de partida e pouso. E assim como o papel branco, é a mesma coisa, o desenho tem que tomar conta do papel todo para ele surgir, para ele nascer. Seres de trompas, uterinas, mulheres que nem sempre hoje estão com o sexo exposto, mas ainda assim são afirmativas. Pegando emprestado agora outra frase, dessa vez de um artista visual que é gravadora, inclusive, Maria Bonomi, numa entrevista que ela deu para Clarice Lispector, quando Clarice esteve jornalista, que ela dizia, estou derrubando limites. É uma fuga para dentro, se você quiser. Dá medo, Clarice. É como brincar com a morte. Obrigada.